Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 7 de julho de 2022. Com fertilização in vitro, elas decidiram ter um bebê juntas sem saber quem será a mãe biológica. Parte 2. Naya Madeira, 34, já tinha 2 filhos e era casada quando conheceu Renata Vainupsi, 40, no Instagram. Ela procurava mulheres que jogassem futebol e morassem em uma região próxima com o intuito de aumentar seu time, e pelas fotos, Renata parecia ser goleira, justamente o que a equipe precisava. Renata demorou um pouco, mas retribuiu o follow. Como sou fisioterapeuta, pensei que poderia ser a mãe de algum paciente meu, lembra, sorrindo. Não era o caso, mas a profissão foi tema de muitas conversas, e acabou aproximando as duas. Sou biomédica e ambas usávamos laser para tratamentos com diferentes fins, então trocamos experiências sobre isso, diz Naya. Meses depois, Renata se inscreveu para uma viagem solidária no sertão da Bahia e estendeu o convite a Naya, que aceitou sem pensar 2 vezes. Cada vez mais a gente ia encontrando similaridade entre nós duas, temos princípios e interesses parecidos. Não demorou muito para que elas se apaixonassem e Naya decidisse terminar o casamento com seu marido. Já tinha virado amizade há bastante tempo, não éramos mais um casal. No começo ele pareceu sentir alívio. Sei que não é fácil para qualquer ex-marido nessa situação, mas para nós realmente foi tranquilo. Ele não ficou tentando colocar os meninos contra nós, nada disso. Já para Renata, que também terminou o relacionamento com sua parceira para ficar com Naya, a mudança foi mais delicada. Era conturbado pensar em ficar com uma pessoa que tinha vivido como heterossexual, com a vida já engatada, com filhos. Meus parentes achavam que eu estava destruindo uma família e eu também me questionei muito sobre isso. Mas tudo foi muito leve e muito claro. Mesmo com a pandemia, as coisas aconteceram naturalmente. Não tinha como não dar certo, lembra? A construção de uma nova família. O susto, como descreve Naya, foi todo de uma vez, já que o casal decidiu morar junto com poucos meses de namoro para não ficar longe durante a pandemia. Os filhos de Naya, João, de 14 anos, e Diogo, de 11, estranharam a situação no começo e ficaram com medo da reação dos amigos, mas não demorou muito para que eles se aproximassem da tipo mãe, como chamam Renata hoje. Conviver com eles e trabalhar em um multineonatal me fez despertar um sentimento materno que eu nunca tinha experimentado. Passei a querer ter um bebê gerado por mim, para sentir esse amor no processo, conta Renata. Foi assim que, após 6 meses de relacionamento, elas decidiram fazer uma fertilização in vitro, um processo de gravidez que junta o óvulo e o espermatozoide em laboratório e coloca o embrião já formado no útero da mulher. A ideia é que a gestação seja feita por Renata, mas com a possibilidade de um óvulo de qualquer uma das duas. Para aumentar as chances de dar certo, nós duas passamos pelo processo de estimular os óvulos e pedimos para nossa médica para, quando dar certo, não sabermos de quem foi o óvulo que vingou, explica Naya. Hoje, elas compartilham o processo e outros acontecimentos da rotina na mesma rede social onde se conheceram, na página chamada Família Descomplica. O casal recorreu ao Banco de Sêmen dos Estados Unidos. Lá, é permitido escolher o doador por características genéticas, não só aparência, mas também questões de saúde. Os homens recebem dinheiro para fornecer o material, o que aumenta muito a quantidade de candidatos.
Escolhemos uma pessoa com características das duas e ambas temos o mesmo tipo sanguíneo, de forma que nunca saberemos de quem foi o óvulo e sempre seremos mães igualmente, afirma a biomédica. O espiritismo é favorável à fertilização in vitro. Nada é por acaso e o despertar da ciência para estas descobertas é uma benção, enxerga-se ali a autorização de Deus na realização do procedimento, uma vez que não autorizado ele simplesmente não existiria. A participação da espiritualidade superior neste processo. O livro Transição Planetária de Divaldo Franco nos mostra a luz no capítulo Transições Reencarnacionistas. Espíritos sem compromissos kármicos com o planeta auxiliam casais que necessitam de ajuda para diminuir suas aflições, unindo-se ao corpo saudáveis e preenchendo essa família. O livro ainda relata um casal escolhido para receber um dos irmãos de Alcione, sem dar muito spoiler, pois este livro deve ser colocado na sua fila neste momento. Segue um breve trecho: a cada momento informou-nos com gentileza a ciência e a tecnologia dão-se as mãos, contribuindo em favor da sociedade feliz, assim como enviando os missionários do amor para que os sentimentos de bondade, de misericórdia e de fraternidade vicejam onde antes os combates de extermínio tinham lugar. Naturalmente, é mais fácil a conquista horizontal, a dos valores culturais e técnicos, do que a grande vertical do amor em direção a Deus, razão pela qual ainda permanecem as lutas hediondas de toda a espécie entre os seres humanos. Havia um propósito no desejo deste casal de ter filhos, mas não apenas isso. A forma que deveria ocorrer os faria descobrir o motivo da infertilidade e o propósito dela na evolução destes pais. Então sim, espíritos estão vinculados a estes embriões e não apenas isso, cumprem sua missão na vida do casal e também em suas vidas, quebrando a velha interpretação que grita aos quatro ventos de que os casais apenas querem filhos como objetos de aquisição se eles vierem ao mundo com a ajuda da ciência. As mulheres férteis que se disponibilizam a ser canal para outros casais são bem vistas pelo espiritismo também. De outra forma não poderia ser, uma vez que são auxiliadoras no processo reencarnatório. Especialmente em um planeta onde há muitas praticando o aborto, impedindo o processo que traz vida. Ainda em Transições Planetárias, baseando-se nos ensinamentos de O Livro dos Espíritos, há informações muito interessantes. Não existe lei de inquilinato, podemos refletir que cada reencarnante está no endereço certo, cercado das melhores providências para a consecução do seu roteiro evolutivo. Nesse caso, podemos refletir que, conquanto temporária, a residência do bebê em gestação estranha-mãe oficial só será permitida pelos responsáveis espirituais da reencarnação, se houver proveito disso para ambos. Até porque a gestação promove benéfico e profundo entrelaçamento espiritual de dois espíritos, o bebê e a mãe biológica. Não existindo o acaso, questão N8 de O Livro dos Espíritos, é de se supor que há uma profunda ligação entre os espíritos envolvidos nesse processo. O embrião, contendo metade do genoma paterno e metade do genoma materno, por si só é sagrada a união pais-filho. O desenvolvimento desse embrião em outro útero, a barriga de aluguel, inclui um outro elemento nesse quadro reencarnatório, pois a gestação é a fonte supridora de energias ao feto e um entrelaçamento espiritual é inexorável. Conclui-se com as mesmas palavras acima citadas que não há erro de endereço. Em sua infinita bondade, Deus nos permite usufruir dos avanços científicos. Ele realiza sua vontade no universo e nos permite evoluir através de infinitas possibilidades, e uma delas é sem dúvidas a fertilização in vitro, como afirma Felipe Netzel no blog Letra Espírita. Esta foi a crônica do amanhecer de 7 de julho de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.